e a gente já vai direto para a resolução das questões de segunda fase, questões abertas, dissertativas, em que você vai precisar escrever para responder a questão. Então, olha, tem esses dois poemas apresentados aí para você resolver as duas questões que nós sugerimos para você nesse simulado, nessa prova, tá? Então, o primeiro texto, pessoal, o primeiro poema da Marina Colasanti, o segundo do Mário Lago. Vejam só, olha, da Marina Colasanti: preciso que um barco atravesse o mar lá longe, para sair dessa cadeira, para esquecer esse computador e ter olhos de sal, boca de peixe e o vento frio batendo nas escamas. Mário Lago: gosto e preciso de ti, mas quero logo explicar. Não gosto porque preciso. Preciso sim por gostar. Ok? Primeira questão, gente. Nos poemas acima, as preposições para e por estabelecem o mesmo tipo de relação de sentido? Ele está te perguntando. Para e por, tá? Olha o para aqui, olha, no primeiro texto da Marina Colasanti, tá? Olha o por no segundo texto do Mário Lago. Então, olha, preciso que um barco atravesse o mar lá longe, para sair dessa cadeira, para esquecer esse computador, tá? Eu preciso que um barco atravesse o mar, para quê? A fim de quê? Com que intenção? Com que finalidade? Tá? Esse para, veja só, olha, é um operador que indica para nós a ideia de finalidade. No trecho 2, gosto e preciso de ti, mas quero logo explicar. Não gosto porque preciso. Preciso sim por gostar. Esse por, pessoal, vai indicar aqui a causa, o motivo. Enquanto no primeiro texto, olha, a ideia é de finalidade, no segundo texto, a ideia é de causa. Então a pergunta: nos poemas acima, as preposições para e por estabelecem o mesmo tipo de relação de sentido? Não, né? A resposta deve ser negativa, e você deve explicar nessa justificativa que ele pede, que no primeiro texto a preposição para passa a ideia de finalidade, enquanto a preposição por do segundo texto passa a ideia de causa, tá? É a base da sua resposta. Agora, é muito importante que você faça essa resposta com certo cuidado. Aqui eles vão analisar a sua redação, tá? Então tem que estar tudo dentro do padrão da língua portuguesa. Você sempre deve colocar uma introdução para a sua resposta, tá? Não jogue a resposta direta, tá bom? Mas introduza para que quem não leu a pergunta saiba o que você está respondendo, tá? Então veja, olha, a pergunta foi a seguinte então: as preposições para e por estabelecem o mesmo tipo de relação de sentido? Olha a resposta, ó. O sentido das preposições essenciais para e por, empregadas no texto de Marina Colasanti e Mário Lago, respectivamente, não é o mesmo. O sentido não é o mesmo, tá? A primeira, quer dizer, o para, a primeira estabelece relação de finalidade. Introduz uma oração subordinada adverbial final reduzida a definitiva. Aqui eu estou acrescentando, eu estou recheando muita coisa. Você não precisava falar dessa que introduz oração subordinada adverbial. Aliás, se você não tem certeza, é melhor não falar. Porque se falar alguma coisa errada, você vai ser penalizado por isso. Então, se não foi pedido, não precisa colocar. Aqui é porque eu estou explicando mais para você. Tá? Então, a primeira estabelece relação de finalidade,
né? Manifesta o desejo, a intenção que o poeta sente de fugir da inércia, do imobilismo e de se libertar da rotina, da escravidão do trabalho. Tá certo? Já a segunda estabelece relação de causa, né? Introduz oração subordinada adverbial causal reduzida de infinitivo, evidenciando a razão, o motivo pelo qual o enunciador gosta, o motivo que provoca essa necessidade de gostar. Tá certo? Então aí, gente, olha, tá uma resposta bem completa, bem recheada. Não se preocupe, tá, em responder a tudo isso, mas responda aquilo que ele pediu. Ele pediu o seguinte: as duas preposições estabelecem o mesmo tipo de relação? Não. Não estabelece. A sua resposta deve ser negativa. E aí você vai justificar. No primeiro caso, ela estabelece relação de finalidade. No segundo caso, ela estabelece relação de causa ou até de explicação. Tá ok? Então, tá aí a primeira questão analisada. Vamos ver a segunda questão, tá? Ainda com base no mesmo, na mesma dupla aí de poemas, olha só. Segunda questão. Sem alterar o sentido do texto de Mário Lago, transcreva-o em prosa, em um único período, utilizando os sinais de pontuação adequados. As respostas são várias, são diversas, tá? Mas veja que o Mário Lago apresentou, em 4 versos. São 4 versos, tá? A gente precisa juntar tudo isso num período só, num texto em prosa, tá? Então você precisa perceber, que aqui você tem uma oração adversativa que precisa ver separada por vírgula, tá certo? Então, gosto e preciso de ti, vírgula, mas quero logo explicar. Aí você vai explicar, vai fazer uma explicação, o ideal é que aqui você use 2 pontos, tá? E aí essa explicação tem 2 partes semelhantes, parecidas. Inclusive a segunda parte já está separada, olha, por uma vírgula. Então o ideal é que você separe essas 2 partes aqui, olha só, por um ponto e vírgula que você pode colocar aqui. Então, basicamente, ficaria assim: gosto e preciso de ti, vírgula, mas quero logo explicar, 2 pontos. Aí você vai colocar a explicação. Não gosto porque preciso, ponto e vírgula. Preciso sim, vírgula, por gostar. Tá? Uma vírgula aqui, depois do gosto, seria opcional. Não gosto, vírgula, porque preciso, ponto e vírgula, tá? Seria opcional, tá? Mas vamos ver uma resposta possível. Olha que eu fiz a introdução da minha resposta, tá? O texto de Mário Lago, transcrito em um único período, ficaria, 2 pontos. Gosto e preciso de ti, vírgula. Mas quero logo, essas vírgulas aqui, olha só, tá? Elas seriam opcionais. Eu não usaria, tá? Porque esse logo é uma expressão muito pequenininha, tá intercalada, é verdade, tá? Mas não há necessidade de vírgula nenhuma, tá? Mas quero logo explicar. Aí vem os 2 pontos. Não gosto porque preciso, vírgula. Preciso sim por gostar, tá? E ainda ficou faltando uma vírgula aqui, olha só. Tá? Uma vírgula aqui seria interessante. Outra possibilidade, gosto e preciso de ti, mas quero logo explicar, 2 pontos. Não gosto porque preciso, ponto e vírgula. Preciso sim por gostar, tá? Outra opção aí para você colocar, para você apresentar. Enfim, tá? É uma questão aberta, é uma questão que possui várias respostas, não tem uma resposta única, definitiva, tá certo? Mas você precisa mostrar que tem noções de
de pontuação, tem noções do emprego, da vírgula, do ponto e vírgula, dos dois pontos, tá? E isso daí exige também um pouquinho de conhecimento além do bom senso característico dessa ideia da pontuação, tá? Enfim, olha, são questões importantes, são questões que, independente da resposta que você colocou, tá? Não interessa se você acertou todas, se você não acertou, se acertou metade, se atingiu a média, está acima da média, está abaixo da média. Não interessa isso nesse momento, tá? O que interessa é que você perceba o estilo das questões e que preste atenção nos detalhes e que preste atenção nos assuntos. E se tem dificuldade em algum desses assuntos, é tempo de recordar, é tempo de se aprofundar, é tempo de se preparar. Tá certo? Então, que você aproveite, espero que você tenha aproveitado bastante esses comentários, tá? Faça a sua parte, estude bastante, que o sucesso é consequência. Tá ok? Até uma próxima oportunidade, um abraço para você.